Olá, né? Sou o professor Rodrigo Rodrigues, né? E vamos finalizar nossa unidade, né? Falando sobre os animais invertebrados e seus principais grupos, terminando, né? Continuando a aula passada sobre os artrópodes, né? Terminando essa parte falando sobre os insetos, né? Algumas suas características e falando sobre o último dos grupos, né? Que é o grupo dos equinodermos, né? Para começar falando, vamos exemplificar algumas das principais características dos insetos, né? Onde nós podemos colocar aqui os insetos, né? Tem um par de antena e três pares de pernas locomotoras, né? Então, possuem antenas semelhantes a representantes de outros grupos já também, né? E três pares de pernas locomotoras. Né? Continuando, nós podemos dizer que, além das antenas e pernas, né, eles podem ter um ou dois pares de asas, né? Então, podem ter asas ou não. Né? Eles podem possuir um ou dois pares de asas, né? Da mesma forma que pode haver insetos que não possuem nenhum par de asa, né? Sem asas. Os insetos que possuem... É importante falar aqui dessa parte, porque os insetos que possuem asa, eles são os únicos... Vou até colocar aqui, porque é um ponto importante, né? Insetos que possuem asas são os únicos invertebrados capazes de voar. Né? Então, continuando aqui na associação, nós vamos falar nossas representação das características dos insetos. Vamos falar um pouco da reprodução. Só voltar aqui porque eu esqueci de falar sobre, né, alguns dos principais representantes desse grupo, né? Vou botar aqui do ladinho. Nós temos que existem alguns animais, né, que representam esse grupo dos insetos. Eu vou citar aqui, por exemplo, a mariposa, a borboleta, quem mais? Barata, cupins, formigas e entre outros. Eu vou deixar por aqui porque senão não podemos nos alongar muito por questão do tempo. Mas aqui já tem uma variedade até boa de representantes do grupo. Falando um pouco da reprodução dos insetos, né? É basicamente realizada por fecundação interna, né? Realizada por fecundação interna. Fecundação interna é da mesma forma que ocorre no ser humano, né? Onde a fêmea da maioria das espécies, elas põem ovos, né? Em algumas, porém, então, as fêmeas, é importante falar sobre isso aqui também, as fêmeas da maioria das espécies põem ovos. Porém, algumas retêm esses ovos no seu interior. Retém esses ovos no seu interior. Né? Esses casos que existem, né? Os animais que nós sabemos que qual é a fecundação interna, né? Mas
Na maioria das vezes, as fêmeas, elas põem os ovos, por exemplo, as espécies de borboleta põem os ovos em folhas de árvores, né? Lá vai gerar uma lagarta, que vai gerar um casulo, que vai gerar futuramente uma borboleta. Nós temos também os animais cuja fecundação ocorre dentro de si, né? No qual ele só libera esse ser vivo, esse novo ser vivo só é liberado quando ele já eclode do ovo. Nós vamos falar disso um pouquinho aqui mais para frente. Dependendo durante a vida, né, dos insetos, dependendo da espécie da qual pertence, pode ou não acontecer metamorfose, né, que pode ser de forma completa ou não completa. Então, durante a vida, pode ou não ocorrer o processo de metamorfose. Vou aumentar um pouquinho aqui. O processo de metamorfose. Né? Sendo ele incompleto ou completo. Nós vamos falar agora, né, desses tipos de metamorfose que ocorrem, né? Como eu citei no slide passado, né, nós temos que em algumas espécies, né, o descendente eclode do ovo já com a forma semelhante a um animal adulto, né? E o crescimento envolve apenas modificação no tamanho, né? Essas espécies onde não há, né, esse exemplo que eu acabei de citar é onde não há metamorfose, né? Que é onde né? Que é onde o descendente eclode do ovo, já com a forma semelhante ao seu ancestral, ao seu original, né? Ao ser vivo original, semelhante ao ser vivo adulto, é melhor falar assim, semelhante ao ser vivo adulto. Apaguei aqui. Já na forma, né, semelhante ao ser vivo adulto. Esse aqui é o caso onde não há metamorfose, né? Onde esse descendente, como ele já nasce semelhante ao adulto, a única coisa que vai acontecer é que no seu desenvolvimento ele vai apenas mudar o tamanho, né? Continuando aqui nossas especificações, né? As espécies onde há metamorfose incompleta, o inseto sai do ovo, o inseto sai do ovo, vou escrever logo, o inseto sai do ovo, né? E esse inseto, a partir do momento que ele sai do ovo, ele é chamado, onde é chamado de ninfa. Vou pensar bem aqui, né? Até chegar ao estágio adulto. No estágio adulto, né? Isso ocorre muito, né? Com os percevejos, os gafanhotos, grilos, cupins, né? Vamos pro nosso terceiro tipo de metamorfose, né? Que é a metamorfose completa.
Nesse caso, as espécies onde ocorre essa metamorfose completa, né, o que sai do ovo é uma larva, né, que não se parece com o adulto, né, e só vai começar a se parecer depois de algumas mudas ou ecdise, né, como já foi falado em aulas passadas. A larva fica maior, né, e entra em um estado de inatividade, chamado de pupa. Dentro da pupa eclode o adulto, chamado de imago. Então, vamos escrever, né? Então, o que sai do ovo é uma larva que não se parece com o adulto original. Não se parece com o adulto original. Somente depois de algumas mudas, continuando aqui, depois de algumas mudas, né, é que essa larva muda de tamanho, né, muda de tamanho e entra em estado entra em um estado de inatividade, né, chamado de pupa. Né? Esse processo aqui é basicamente o que ocorre com as borboletas, né? Todo mundo sabe que o processo de metamorfose das borboletas elas começam como larvas, né? Elas vão se alimentando de folhas, de substâncias presentes nas árvores. Quando elas chegam num ponto em que elas estão preparadas para realizar a metamorfose, elas entram em estado vegetativo, né? Dentro de um casulo. Né? Lá dentro é que é gerada a pupa. Né? Essa pupa vai eclodir é, em forma de... já na forma adulta do seu ser vivo original, né? No caso, o imago, que é chamado no texto que eu acabei de ler. Muito interessante essa parte. Né? Para finalizar a nossa última aula sobre os grupos de seres invertebrados, temos só algumas considerações a fazer sobre os equinodermos, né? Que as estrelas, onde nós temos que o seu principal representante são as estrelas do mar, né? E é onde essa palavra que significa espinhos na pele, nós vamos já saber por quê, né? São conhecidos, ó, muito importante, são conhecidos aproximadamente 6.000 espécies. É uma variedade bem menos vasta, né, que os passados. 6.000 espécies de equinodermos. Né? Todas, ó, outro ponto, vou até colocar um ponto separado, né? Todas de ambiente marinho. Né? Falando um pouco, né, sobre a estrela do mar, que é o principal representante desse grupo, né, podemos colocar aqui alguns pontos sobre as suas características, só para finalizar essa aula, né, em relação a como ela se movimenta, né? Bom, nós sabemos que a estrela do mar ela contém milhares é como se fossem espinhozinhos, pés, que elas utilizam para se movimentar, né? Então, o movimento das estrelas
ocorre por meio dos muitos pés, vamos colocar assim. Muitos pés, né, localizados na parte inferior do seu corpo. Inferior do corpo. Também na parte inferior é localizada a boca das estrelas do mar, né? Também na parte. Nossa senhora, que coisa feia. Também na parte inferior do corpo, né, é localizada a boca. Localizada a boca. A baca não, a boca. Perdão. A boca das estrelas do mar, né? Que é utilizada principalmente, né? Utilizada principalmente para alimentação. Né? Finalizando, né, a última característica sobre as estrelas do mar que nós vamos citar aqui, só para finalizar a aula, agora sim, para finalizar mesmo a aula, né, é que ela possui um endoesqueleto formado de um material chamado de carbonato de cálcio. Bom, e com essas últimas características sobre a estrela do mar, nós finalizamos essa unidade, né? Falando sobre os animais invertebrados e seus principais grupos. E na próxima aula daremos início à próxima unidade a ser trabalhada no livro.